É isso aí, voltamos para mais um bate-papo. Vocês têm visto aí que aquilo que eu falei no começo do programa, que hoje só temos pautas de conteúdos de qualidade para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre a era da internet. A internet tem se ampliado cada vez mais e vocês têm visto que o podcast tem dado um boom, mas tão grande que todo mundo está na era do podcast. E até mesmo o Geraldo Luiz, aquele apresentador, ele tem feito podcast até nas ruas. Eu estou recebendo hoje aqui o CEO, Rodrigo Marcondes, que vai falar um pouquinho sobre uma experiência nova que ele teve. Através dessa experiência, ele abriu um podcast também, que é algo que está revolucionando aí a todo o Brasil e o mundo. Não é isso, Rodrigão? É isso. Boa tudo tarde, bem, tudo Renato? bem, meu tudo querido? Jóia. Obrigado pela oportunidade. É um prazer te receber aqui nessa Obrigado. tarde. Você falar um pouquinho pra gente a respeito do que você tem feito e realizado. E também eu quero que você fale pra gente como surgiu a ideia de criar o XP. Isso. Fala pra gente. É Como quase um trava-língua, né? Como é que foi essa ideia aí? Bom, inovada e diferenciada dos outros podcasts que nós temos visto. Exatamente. Eu era executivo do mundo de tecnologia da informação e durante a pandemia eu ficava pensando como eu poderia contribuir com a sociedade, né? O que eu poderia fazer para ajudar a sociedade, devolver um pouco de tudo que eu tinha, que eu conquistava para a sociedade. E eu... Já tinha muito tempo? Foi em 2021, mais ou menos, que essa ideia veio. E aí eu me lembrei que eu conhecia muita gente interessante, muitos executivos interessantes, presidentes de grandes companhias, que tinham histórias muito interessantes para contar e que essas histórias poderiam inspirar muito as pessoas. Então eu juntei 10 executivos na época, que eram os mais próximos, né, e convidei-os a participar desse podcast para levar o conhecimento deles para o público que ia assistir o podcast. E eu fazia tudo sozinho. Né? Eu gravava remotamente, eu editava, eu criei a vinheta. É aquele ditado, né, Rodrigo? Tudo na vida a gente tem que começar ali, suando a cabeça, ralando, e muitas das vezes não tem funcionário e ajuda de ninguém, tem que ser sozinho. Até você que está nos assistindo pode estar pensando assim, Rodrigo, nada melhor que você, né, falar, mas só um ganchozinho que você me deu aqui. Alguém deve estar pensando assim, poxa, eu quero dar início, começar algo na minha vida, mas eu preciso de um funcionário, eu preciso de um apoio, preciso de um patrocínio. E não é bem assim. Começa com aquilo que você tem em mãos. Exatamente. Que foi o que você fez, Rodrigo? Fala pra gente. Eu brinco que eu tinha o civirismo, de se virar. Né? Então, assim, eu não sabia nada de edição de vídeo, eu não sabia como criar uma vinheta, eu não sabia nada, mas eu fui atrás do conteúdo, eu fui atrás de tentar aprender e eu tinha isso como um hobby. Né? Então, eu trabalhava no mercado executivo de tecnologia e tinha isso como um hobby. Em 2022, o podcast foi crescendo, a gente recebendo cada vez mais executivos e eu resolvi abrir um estúdio físico. E quando eu me dei conta, eu falei, bom, agora sim eu vou precisar de profissionais. Agora eu preciso de pessoas, porque agora eu tenho um local físico, como vocês têm aqui. Precisa de câmera, precisa de operador de som, precisa de um monte de coisa. E aí veio a segunda ideia, que era contratar pessoas sem nenhuma experiência para trabalhar neste projeto, no Experiências Extraordinárias. O XPXT é a abreviação de Experiências Extraordinárias. Então a gente fez um acordo com uma ONG no Capão Redondo, chamada Casa José Coutro, que acabou de completar 35 anos, que cuida de crianças no contraturno escolar e de jovens, profissionalizando esses jovens, e a gente começou a buscar deste lugar as pessoas que trabalham conosco. E essas pessoas entram dentro de Experiências Extraordinárias sem nenhuma experiência nesse segmento, às vezes até sem nenhuma experiência profissional, formal. Né? Então nós trazemos essas pessoas, a gente treina as pessoas, a gente ajuda a evoluir profissionalmente e depois de alguns meses a ideia é que a gente ajude essas pessoas a alçarem voos mais altos, né? A irem para outras empresas, normalmente empresas que foram conectadas dentro do nosso podcast. E toda a nossa monetização, que ainda não é muita coisa, mas já existe, a gente doa... Vocês já estão com o quê? Já tem um ano? A gente tem 1 ano e meio, estamos com 140 episódios, mais ou menos. Uau, tudo isso? A gente recebe executivos e executivas e a gente faz séries. Então eu tenho séries que eu só recebo presidentes de empresas. Eu tenho série que é sobre vendas.
Eu tenho uma série que nós vamos lançar agora em setembro, por conta do Setembro Amarelo, que vai falar só de saúde mental. Saúde mental. Né? Eu tenho séries só de executivas mulheres, eu tenho séries só de startups. Então a gente faz séries, né, com pautas, e aí a gente chama as pessoas para falarem dessa pauta e compartilhar esse conhecimento. Então toda a nossa monetização a gente doa para a Casa José Couto, para ajudá-los a formar os jovens, para que a gente possa trazer mais jovens no futuro. Então a gente retroalimenta essa corrente do bem. Então, pelo que eu estou percebendo, você fez algo voltado a não se beneficiar, você fez algo voltado a ajudar ao próximo. Exatamente. Até mesmo as pessoas que podem estar nos assistindo, você fala assim, poxa, eu posso até entrar lá para poder ver, assistir o podcast do Rodrigo, mas será que vai ter o que eu quero ver ou o que eu quero ouvir? Pelo que eu estou vendo, né, e ouvindo da sua boca aqui, você tem 142 séries, não é isso? 142 episódios. 142 episódios. Poxa, tem aí assuntos até dizer chega. Assunto que não acaba mais. Então tem assunto para toda a sociedade. Toda a sociedade. Não tem como uma pessoa chegar e falar assim, ai, não gostei disso, vou mudar. Tem como a pessoa gostar, ser edificado, e se você passar por algum episódio, poxa, isso aqui tem tudo a ver com o que a minha amiga ou o meu amigo está passando. Exatamente né? isso. E aonde que entra, Rodrigo, isso aqui é uma pergunta minha, onde que entra assim um recurso, de onde que vem algo que venha beneficiar, ajudar vocês até mesmo a se manterem? Bom, a gente produz podcasts para outras marcas. Ah, ok. Mas o XPXT, ele é um projeto 100% filantrópico. Então, assim, eu como CEO do projeto, eu não tenho salário, eu trabalho 100% pro bono, mas nós pagamos salários para os funcionários, né? A gente paga alguns benefícios e a gente produz podcast para outras marcas. E produzindo podcast para as outras marcas, a gente gera receita para poder pagar as nossas contas. Eita. Isso depois que eu deixei o mercado corporativo. Até eu estar no mercado corporativo, eu subsidiava tudo 100%. Era como uma doação que eu fazia para um projeto, que era o meu próprio projeto, que eu tinha certeza que aquele dinheiro estava sendo usado para o bem, né, para formar pessoas. Nossa, como é que é feito, Rodrigão? Vou chamar de Rodrigão? Pode, como você quiser. Pode, Rodrigo, como você quiser, fica à vontade. Como é que é feita a abordagem para vocês fazerem a seleção, no caso dos podcasts que você realiza? Bom, a gente faz... Quais são os critérios? O que as pessoas precisam ter? Por exemplo, até para quem está nos assistindo agora, poxa, eu estou querendo entrar nessa vibe, porque até então, quando veio a pandemia em 2020, né, a pessoa ficou muito assim na internet, porque a gente não tinha como sair de casa. Né? Em março de 2020, todo mundo parou de trabalhar e o povo ficou enclausulado, preso dentro de casa. Aí, se eu não me engano, deve ter sido, acho que maio em diante, começaram aquelas lives dos artistas. Isso, aí começou a bombar. Bombando. Quando você estava aqui tocando no assunto de que iria criar algo, um podcast que seria algo que não viesse a te beneficiar, que seria filantrópico, a ajudar muito a área social, eu fiquei pensando assim, cara, mas o Rodrigo fez esse podcast mesmo pela fé. Isso. Né, cara? Foi. Porque até então, eu já cheguei a ver o podcast em 2021, 22, eu falei assim, eu não dei nada para aquilo. Eu falei assim, o que é isso aí, gente? Mais uma invenção. A internet está inventando mais coisas ainda. Né? Não, a gente não dava nada. Hoje em dia, muitas pessoas estão deixando de lado televisão, rádio, e estão seguindo para este segmento do podcast. Como é que foi para você, cara? Foi desafiador? Você se desafiou a entrar nessa era? Sim. Eu não sou jornalista, eu não sou comunicador, eu tive que aprender. Né? Eu tive que ir para frente das câmeras e tentar desenvolver uma habilidade. Estou aqui te vendo entrevistar e estou falando, olha, isso que ele está falando é legal para eu fazer lá depois. Então, eu não sou jornalista, eu não sou comunicador, né? Eu era executivo de uma empresa e eu fui aprendendo, eu fui me desafiando, eu fui pegando conselho de um jornalista aqui, de um amigo ali, né? Ouvindo um feedback aqui, outro ali, né? Para a gente tentar levar esse conteúdo para as pessoas de forma que todo esse investimento que é feito, não só por nós, mas principalmente pelos convidados que vão até lá, seja de fato importante e relevante na vida das pessoas que assistem. E você falou uma coisa muito importante, a gente tem
conteúdo para praticamente todo tipo de pessoa. É bom isso. É bom. Porque nem você sai no prejuízo, você não fica entristecido. Poxa, eu tô querendo fazer algo para você que está nos assistindo. Mas aí, não. Pô, fiz para ele, é para você que está nos assistindo. É isso aí. Aí a pessoa vai lá, caramba, interessante, legal isso aqui para mim. Ou até mesmo se não for para ele, né? Nós temos um costume de a gente assistir algo. Rapaz, isso aqui é para uma amiga minha e ela está passando exatamente aquele aquilo momento. que eu estou vendo, que eu estou ouvindo. Exatamente. E é bom isso, né, Rodrigo? Eu escuto muito esse feedback, as pessoas vêm falar muito isso, falam, pô, eu assisti lá o episódio X e, pô, para mim foi ótimo, porque eu estava me preparando para uma entrevista de emprego e o seu convidado ou a sua convidada deixou várias dicas que me ajudaram na minha entrevista de emprego. Ou eu assisti o seu podcast, eu estava desanimado, não sabia o que eu fazia da minha carreira e eu vi o executivo tal ou a executiva tal falando e, cara, me veio uma ideia e com essa ideia eu transformei a minha vida. Então, é muito satisfatório quando a gente recebe esses feedbacks das pessoas, porque significa que a gente está conseguindo impactar. E eu costumo dizer, Renato, que se eu impactar uma pessoa, uma única pessoa, eu estou feliz. Então, se um episódio nosso puder impactar uma única pessoa, a nossa missão no Experiências Extraordinárias, no XPXT, está cumprida. Eita, esse cara aqui é determinado, já deu para perceber, né, pessoal? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, sobre o projeto, a parceria que vocês têm com a Casa José Couto. Bom, como é que foi? Está sendo bem eficiente para vocês? Está ajudando? A casa é um projeto extremamente sério, tocada por um grupo de lideranças muito sérios, liderada por uma pessoa, Mariana Gugli, que é uma ex-executiva do segmento de tecnologia, que já está na liderança da casa há 10 anos. Eu conheci a Casa José Couto trazendo a Mariana para ser entrevistada no XPXT, né, numa série que nós temos lá especificamente para falar de experiências extraordinárias, e eu me encantei com aquele projeto. Aí eu fui visitar, né, eu fui lá no Capão Redondo, eu fui visitar, eu vi com os meus próprios olhos a seriedade do projeto, o quanto aquilo realmente impacta a vida da comunidade, da sociedade como um todo. E nós fomos nos aproximando até que eu abri o estúdio e comecei a precisar de mão de obra. E aí a gente se conectou. Hoje eu digo que eu sou um dos embaixadores da Casa José Couto. Aliás, se você quiser ajudar a casa, www.casajosecouto.com.br. Você pode adotar um aluno, custa menos de R$100 por mês. Você pode adotar um aluno e ajudar a casa a causar mais impacto ainda para a sociedade do Capão Redondo. Então, a gente se juntou e eu faço hoje, procuro, né, contribuir de várias formas para a casa, não apenas com a doação da monetização do nosso podcast, mas também sou voluntário para algumas ações, ajudo em conexões com executivos. Eu tento fazer o meu melhor para ajudar esse projeto, que é um projeto maravilhoso, tocado por pessoas que estão ali realmente se doando para aquilo. E quando você vai lá e que você vê uma formatura dos jovens ou das crianças, é um negócio, cara, que toca lá no fundo do seu coração. Né? É muito gratificante. Eu acredito que você deva se sentir uma pessoa assim, muito honrada por tudo isso. Agora, as experiências, eu gostaria que você relatasse para a gente um pouco sobre as experiências que você tem tido com próprios jovens que se identificam no podcast que você tem feito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. Na verdade, eu trouxe uma parte da equipe aqui. Eita! Talvez seja melhor elas falarem rapidinho um pouquinho sobre essa experiência, melhor elas do que eu. O que você acha? Você que bora? Sabe, bora! Venham, meninas. Deixa eu pular para cá um pouquinho. Aqui tá bom. Aqui tá bom? Estou no enquadramento aqui ainda. Boa tarde, meninas. Essa é a Ana, a Josi. Isso. Aperta aí que cabe. A Josi, a Gabi e a Luísa. Dá mais um pulinho para cá. Só tem meninas lindas aqui nessa tarde. Só mulheres. Só mulheres. E só mulheres. Bom, essa é a Ana, a Josi, a Gabi e a Luísa. Cada uma delas tem uma função dentro do nosso projeto, né? E todas elas, de alguma forma, contribuem com tudo que a gente faz lá no XPXT. Só para poder dizer para todos vocês que esse projeto do Rodrigo
só tem 1 ano e meio e já está ampliando aí para todo o Brasil e mundo. E nós temos aqui, eu gostaria de falar com a primeira, nossa convidada que está aqui conosco, já trabalhou aqui com a gente. Isso, Que é a exatamente. Ana. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Renato. Tô vendo ela aí com os livros na mão. Fala um pouquinho desse projeto bacana aí, Ana. Então, lá no XPXT, eu sou produtora executiva, né, Rodrigo? Que sou jornalista. Tive a honra de poder conhecer esse projeto e atuar nele junto com as meninas. Esse aqui é o meu livro, que é Recuso-me a Desistir, uma história real, que está sendo... Posso mostrar aqui Pode sim. Vamos mostrar aqui, ó. Recuso-me a desistir. Uma história real, Ana? Uma história real. Olha. Este livro, ele narra a minha história, né? Que assim como milhares de crianças e adolescentes em todo o mundo, eu também fui vítima de violência, né? Abuso sexual infantil, trabalho infantil, violência doméstica, trabalho escravo. Eu passei as piores atrocidades que um ser humano, principalmente uma criança e um adolescente, nunca deveria passar, né? Mas, como diz Corrie ten Boom, nenhum poço é tão profundo que Cristo não possa alcançar. Verdade. Porque com Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e sombrios, o bem permanece. Porque eu decidi que eu não era o que me fizeram, mas aquilo que eu escolho ser. A minha história tinha tudo para dar errado. Mas eu deixei de procurar culpado e decidi seguir. Você não é daqui, natural daqui de Eu São sou Paulo? de Recife, Pernambuco, né? Vim para São Paulo em busca de novas Em possibilidades. quanto tempo? Eu vim em dezembro. Do ano passado? Tem nem 1 ano ainda. Olha! Mas Bem assim, eu tive recente. uma história muito difícil de vida, né? Passei em situação de rua, abandono, maus Tudo isso em tratos. Recife. Tudo isso em Recife, né? Passei uma situação bem, bem complicada. Mas a vida não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Então eu escolhi seguir. Não é? A vida é cheia de maravilhas. A vida é uma delícia, como eu sempre falo. Não é por causa de uma pessoa, 10, 30 pessoas ou até 100 que tenha nos causado algum sofrimento nessa vida que não vale a pena viver. Então eu escolhi viver. Não é? Então deixei de procurar culpados, como eu disse, e resolvi seguir. Porque eu acredito na vida, eu acredito em Deus. E acredito que existem milhares de pessoas em todo o mundo, pessoas boas. Não é por causa de 1, 2 ou 3. Não é? Então esse livro tá para ser também tem promessa de ser um longa-metragem ou uma série. Então, assim, é uma história que vai impactar a vida de todos aqueles que leem. Agora eu gostaria que você contasse um pouquinho, porque só um pouquinho, tá, gente? Porque se vocês quiserem saber melhor sobre a história da Ana, vocês vão estar adquirindo este livro. Bem rapidinho, Ana, sobre essa tua história. Para quem está nos assistindo, está se perguntando assim, como ela conseguiu seguir? Porque é difícil. Para quem você acabou de relatar, que foi moradora de rua, passou muita necessidade, está aqui em São Paulo, já tem um prazo de 9 meses. Como? A ajuda de quem? Lógico que nós sabemos que é a ajuda de Deus. Sim. Mas, além de Deus, teve alguma pessoa, algum intermediário, alguém que te auxiliou, alguém que te deu um empurrão? Fala bem rapidinho para a gente dar oportunidade para as outras meninas. Primeiramente Deus, segundo apareceu muitas pessoas boas. Como eu falei, eu não posso generalizar por conta de um agressor, 2 ou 3. Existem muitas pessoas boas. Então, eu tive a oportunidade, eu busquei em Deus e busquei nos estudos uma vida melhor. Aí comecei a estudar, fiz jornalismo, rádio e TV, teatro, cinema, produção cultural, fiz coach, psicologia, psicanálise, serviço social e sou estudante de Direito. Uau! Ela Não foi é? atrás, né? Fui Superação atrás. pura, né, Fui não, produ- Rodrigo? Pura, uma história Apresentei maravilhosa. programa de TV durante 12 anos, repórter, e sucessivamente tenho promessas e promessas e promessas. Eu vou passar para as meninas. Vamos lá, vamos para a próxima aí. O nome, Olá, boa tarde, Josi, boa Renato. tarde. Como é que você Boa tarde. descobriu o Rodrigo, conheceu ele nesse prazo aí de 1 ano e meio? Como é que foi? Foi através na casa José Coutro, na formatura. E fui uma das selecionadas para fazer o término, né, da oratória. E ali eles viu naquela jovem que tinha acabado de se formar um futuro, né? Então eu digo que sou uma privilegiada de poder fazer parte desse projeto. A mesma emoção que ele sente aqui, que ele está bastante emocionado, é a mesma emoção que nós também sentimos em fazer parte deste projeto. E é o que eu sempre falo, a gente hoje tem a oportunidade de sonhar, de poder ir além dos nossos limites, né? A gente conhece diversas pessoas
a gente tem contato com essas pessoas, a gente tem uma gama de experiência. Que nem ele falou quando ele fez a nossa entrevista, eu quero proporcionar a vocês experiências extraordinárias. E é isso que ele tem feito, né? Eu sempre falo para ele, não somente aqui, que ele sim é um presente de Deus nas nossas vidas. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que outros Rodrigo, né? Outras pessoas tenham a mesma iniciativa que o Rodrigo teve. Independente do tamanho, dependente do espaço, mas que ofereça oportunidade para jovens que precisam, né? Precisam de oportunidades. Entendi. Né? Menininha, vamos lá. Eu gostaria que você falasse bem rapidinho, porque o nosso tempo já está bem apertado. Bom, meu nome... Luísa? Não, meu nome é Gabriele. Gabriele. Isso, eu sou editora lá do XPXT. Aham. E acho que é basicamente isso. Sou maquiadora também, faço tranças e conheci o Rodrigo na casa José Coutro também, que foi uma grande oportunidade. Que legal, cara. E a gente fica feliz, né, do Rodrigo ver nosso brilho no olho. Eu abordei ela e falei assim, eu quero esse cabelo pra mim. Você precisa ver as tranças que ela faz, cara. Ô, minha amiga. Agora, a última. Eu sou a Luísa. Luísa. Comecei a trabalhar com rua, fui a última a entrar. Foi Mas eu a tô última. Tem achando quanto tempo incrível você tá desde lá? que eu entrei. Tem uns 4 meses? 4, 5 meses, Quatro, mas tô cinco achando incrível desde que eu entrei. Tá gostando? Eu trabalho como assistente de produção. Ai, que legal, cara. Tem sido incrível. Poxa, gente, Esse é o time. Esse é um time maravilhoso, só meninas Timaço. lindas. Eu estou muito feliz, Rodrigo. Eu que estou feliz de estar você aqui. Muito obrigado por esse espaço. De você estar para poder aí proporcionar para todo o pessoal de casa. Agora, só uma perguntinha para a gente fechar aqui. Para quem está nos assistindo, como é que a pessoa faz para poder entrar em contato contigo, poder fazer essa parceria também, de poder aprender, absorver essa experiência, porque ali praticamente é uma escola, né? É uma escola. Bom, a gente tem várias, a gente está em todas as plataformas, como XPXTBR. O XPXT é de Experiências Extraordinárias. O nosso site é www.xpxt.com.br. E nós também temos um aplicativo que está disponível tanto para Android como para iOS, que legal. que chama XPXT Podcast. Você pode baixar o aplicativo e dentro desse aplicativo você vai ter todos os episódios do XPXT separados por série. Então, eu quero ver a série só sobre mulheres, aí tá lá. Então você consegue ver. Tem para homens também? Tem para homens também. Tem pra... Porque você só falou, só tem um time feminino. Eu falei assim, ai meu Deus. Isso foi uma coincidência. Tá. Né, que a gente... Mas os homens também podem. Pode, claro. Lá, né? Lá é aberto, tem restrição? Nenhuma restrição para a idade, a cerca de idade. A gente cobre desde 16 anos das pessoas que estão começando na carreira profissional até 90, 95. Então fechou. É isso. É isso aí. Rodrigo, obrigado, querido. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer, viu? Só falando... Isso, o microfone. Então, o livro ele já está em todos os sites de venda e já se encontra em 4 países. É o quê? 4 ou 6, eu acho que são 6 países. Mas está em todos os sites de venda. E no dia 9/9, das 14 às 17 horas, na Livraria da Vila, Shopping Pátio Paulista, é o lançamento do livro. Fechou. E é um livraço, vale a pena. Quer deixar os contatos, Rodrigo? Bom, para vocês entrarem em contato com o XPXT, o e-mail é falai@xpxt.com.br e nosso telefone é 977777878. Eita, tem 7 aí, número da perfeição, hein? É isso aí. Oi. Manda um beijo, rapidinho. Eu quero mandar um beijo para minha sobrinha Raisla, para a Júlia e para minha irmã, que estão todas assistindo ao vivo. Ah, que legal. Aê, legal. Beijo. Manda um beijo pra todo mundo aí, Tchau, tá? pessoal. Gente, obrigado, meninas. Sucesso na vida de vocês, que vocês possam galgar posições assim elevadíssimas. Todos. Muito obrigado. E muita prosperidade lá. Amém. Para nós todos, para vocês obrigado, também. Obrigado.